E aí, tudo certo? Quem estuda para concurso sabe, tem uns artigos na lei que são verdadeiros campos minados, não é mesmo? Pois bem, hoje a gente vai desarmar as principais armadilhas dos artigos 1º, 2º e 3º do Código de Processo Penal. A ideia aqui é te dar um guia estratégico para gabaritar essas questões. Vamos nessa? Para começar, já vamos direto com uma questão clássica de prova. Daquelas que, olha, separam quem passa de quem fica pelo caminho, sabe? A resposta para essa pergunta aqui mostra se a pessoa realmente domina a aplicação da lei processual no tempo. E por trás dela tem um princípio fundamental, que a gente vai desvendar juntos agora. Para facilitar um pouco as coisas, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa no processo penal como um grande jogo. O artigo 1º, ele define onde esse jogo acontece. O 2º diz o que fazer quando as regras mudam, bem no meio da partida. E o 3º explica como o juiz, que é o nosso árbitro, deve agir quando o livro de regras não é muito claro. Com essa estrutura em mente, tudo vai ficar bem mais fácil de entender. Então, vamos lá para a primeira regra, artigo 1º, a lei no espaço. É aqui que a gente vai definir onde o nosso jogo acontece. E logo de cara já temos a primeira pegadinha clássica de prova. As bancas adoram fazer essa mistura de conceitos. Elas descrevem um crime que cruza fronteiras só para tentar confundir com as regras de extraterritorialidade lá do direito penal. Mas a pergunta é sobre a lei processual, ou seja, qual lei rege os atos de investigação e os atos do juiz feitos aqui, no Brasil? A resposta é bem direta e absoluta. Aplica-se o princípio da territorialidade. Se o ato do processo acontece em solo brasileiro, a lei é a brasileira. Simples assim. Não importa a nacionalidade de ninguém, nem do réu, nem da vítima, nem onde o crime se consumou. Para o processo, o que vale é onde o ato é praticado. Essa é a regra de ouro do artigo 1º, não tem erro. Agora vamos para a segunda regra, e essa talvez seja a mais complexa. O que acontece quando as regras mudam no meio do jogo? Pois é, o artigo 2º, a lei no tempo, é onde as maiores pegadinhas se escondem. Muita atenção aqui porque essa é a dúvida que derruba um monte de gente boa. Pensa comigo, uma nova lei puramente processual entra em vigor hoje, e ela torna um procedimento de prova mais difícil para a defesa. A pergunta é, ela pode ser aplicada num processo que está apurando um crime que aconteceu, sei lá, 2 anos atrás? A intuição pode até dizer que não, mas a resposta correta é sim. E a razão para isso está numa diferença crucial entre a lei penal e a lei processual penal. É fundamental separar as duas coisas. A lei penal, que é o direito material, segue a regra do tempus delicti, ou seja, vale a lei da época do crime, e ela só retroage se for para beneficiar o réu. Já a lei processual penal, que é a que rege os atos do processo, tem uma lógica completamente diferente. A resposta está naquele princípio em latim, tempus rege tactum. Literalmente, o tempo rege o ato. Isso significa que a validade de um ato processual é determinada pela lei que está em vigor no momento em que ele é praticado. Não se olha para a data do crime e esquece isso. A aplicação é imediata. Então, aquela nova lei de provas no nosso exemplo seria aplicada na hora, mesmo sendo mais severa. Agora vamos para a armadilha mais sofisticada, o nível avançado da nossa discussão. O que acontece quando uma norma tem, digamos, uma alma dividida? Ela é parte processual, mas ao mesmo tempo afeta diretamente o direito de punir do Estado. São as famosas normas híbridas ou mistas. Essa citação resume bem a solução. Quando uma norma é mista, a doutrina, que é o estudo dos especialistas em direito, entende que o lado de direito penal dela prevalece. Por quê? Porque afeta diretamente o direito de punir do Estado e, claro, a liberdade da pessoa. E qual a consequência prática disso? Ela passa a seguir a regra do direito penal. Só retroage se for para beneficiar. Então, para não errar na prova, aqui vai um roteiro mental. Primeiro, identifique se a norma é só de processo ou se ela também mexe com o direito de punir. Se mexer, pronto, ela é híbrida. Sendo híbrida, ela assume a natureza de direito penal. E, por fim, a conclusão lógica. Se ela for benéfica, como é o caso do NPP, ela deve retroagir para alcançar fatos que aconteceram no passado. E, finalmente, a nossa terceira regra. O que o juiz faz quando tem uma lacuna na lei. O artigo 3º apresenta as ferramentas para isso, a interpretação e a analogia. Imagina só este cenário. O código não diz nada sobre um certo procedimento. O juiz, então, olha para uma outra situação parecida, que tem uma regra, e decide aplicar essa regra ao caso que não tinha previsão. A questão de prova é, ele pode fazer isso? Se essa aplicação for prejudicar a defesa?
Mas antes de responder, a gente precisa entender a diferença entre duas ferramentas. Interpretação extensiva é quando o juiz conclui que a lei, apesar de ter usado palavras mais restritas, queria na verdade dizer algo mais amplo. Ele está só descobrindo o alcance da própria norma. Já a analogia é diferente. Ela acontece quando não existe norma nenhuma e o juiz pega emprestada a regra de uma situação parecida. E aqui a gente chega na regra de ouro. O sistema de garantias do processo penal impõe um limite muito claro. A analogia para preencher lacuna só é permitida se for para beneficiar o réu, a chamada analogia in bonum partem. A resposta para a pegadinha anterior, então, é um sonoro não. É absolutamente proibido usar a analogia para criar uma obrigação ou prejudicar a defesa. Isso é uma garantia fundamental. Ok, a gente já passou pelo campo de jogo, pelas mudanças de regras e pelo papel do árbitro. Agora, para garantir que tudo isso fique bem fixado para a hora da prova, vamos consolidar todo esse conhecimento num resumo estratégico. Vamos revisar os pontos essenciais. Artigo 1º, lembrar do princípio da territorialidade. A lei processual é a do local do ato. Artigo 2º, princípio do tempus regit actum. Aplicação imediata da lei processual e muito cuidado com as normas híbridas. E artigo 3º, analogia, só se for para beneficiar o réu, jamais para prejudicar. Salve este resumo porque ele vale ouro na preparação. E para a gente fechar, deixo aqui uma reflexão que leva a nossa discussão para um outro nível. A gente viu as normas híbridas que misturam processo e direito material. Mas e as normas processuais, que mesmo não afetando a pena em si, esbarram em garantias constitucionais? A regra da aplicação imediata do artigo 2º seria tão absoluta assim? É uma questão complexa que os tribunais superiores debatem e que com certeza vai aparecer nas provas do futuro. Fica a reflexão e continue estudando.